Olá! Dando continuidade então às nossas operações com frações, nós vamos ver hoje a multiplicação e a divisão de frações. Muito simplesinho, bem tranquilo. Legal! Para multiplicarmos frações, não é necessário que tenham o mesmo denominador. Para multiplicar frações, basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Simplesinho, simples assim. Sabia não? Existe dentro da multiplicação uma técnica chamada técnica de cancelamento, que você usa para simplificar a sua multiplicação. Então ela deve ser usada para simplificar. Se por algum motivo ela complica a sua ideia, então não a use por enquanto. Justamente. Quando acontece que você pode usar a técnica de cancelamento, é quando você tem um numerador e um denominador na mesma fração ou em outra, que pode ser dividido pelo mesmo número. Por exemplo, o 3 e o 6 pode ser dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. E aí eu posso fazer a minha multiplicação mais simples. 1 vezes 1 é 1, 5 vezes 2 dá 10, tranquilamente. Se eu tivesse feito sem o cancelamento, 3 vezes 1, 3, 6 vezes 5, 30, e aqui no final eu poderia simplificar dividindo por 3, e o meu resultado daria o mesmo. Essa é a técnica de cancelamento. Multiplicar frações, então, é bem simples. Quando eu multiplico um número natural por uma fração, por exemplo, 3 vezes 5 sétimos, eu faço a mesma coisa. Para que fique mais fácil de visualizar e só por isso não tem uma necessidade mesmo para a operação em si, é aconselhável que se coloque o denominador 1 para poder fazer essa divisão de uma forma mais segura, essa multiplicação de uma forma mais segura. 5 vezes 3, 15. 7 vezes 1, 7. O 1, vamos lembrar, ele é um elemento neutro da multiplicação. Ele não vai fazer diferença nenhuma em estar nessa multiplicação. Ele está aqui só porque visualmente ele torna sua operação com menos chances de erro. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Certo? Então, não existindo denominador, é bem interessante colocar o denominador 1. Isso vale também para adição e subtração, quando eu vou usar o mínimo múltiplo comum, para não esquecer que eu preciso dividir por ele e multiplicar pelo de cima. Aqui na multiplicação é assim, simples assim. No caso da divisão, também não é necessário que tenha o mesmo denominador. Quando eu vou dividir frações, por exemplo, a fração 5 sétimos dividido por 1 quinto. Seja, para dividir frações, eu multiplico a primeira pelo inverso da segunda. O quê? Vamos inverter a fração, então. 1 quinto vai passar a ser 5 sobre 1. Como? Novamente, esse 1 aqui não está tendo influência nenhuma, mas é bom que ele esteja aqui. Tá bom. Para que visualmente fique mais fácil. 5 vezes 5, 25. 7 vezes 1, 7. E assim eu divido frações. Se fosse por um número natural, 5 sétimos dividido por 2. A primeira fração vezes o inverso da segunda. Não tem 1 aqui, mas ele pode ser subentendido. Então, vezes 1 meio. 5, 14 avos. Bem facinho. Vamos escrever isso então para ficar bem claro? Na divisão de frações, nós multiplicamos a primeira pelo inverso da segunda. E com isso, nós teremos agora a potência de frações. Nós vamos deixar então para ver a potência de frações depois de ter visto a potenciação. E quase já encerrando as nossas ideias sobre frações, operações de frações, a gente pode pensar também quando nós temos fração de um número. Todas as vezes que eu falar que eu quero uma fração de um determinado número, por exemplo, 1 quinto de 40, é só eu realizar a multiplicação
1/5 de 40. Eu vou colocar o 1 aqui embaixo no denominador para ficar mais visualmente mais tranquilo. E aqui eu posso usar a técnica de cancelamento, certo? 5 dividido por 5 dá 1, 40 dividido por 5 dá 8. Então, 1/5 de 40 é 8. Se eu não quisesse optar pelo cancelamento, 1/5 vezes 40 é a mesma coisa que 40 vezes 1 dá 40, 5 vezes 1, 5. E aqui eu posso simplificar, 40 dividido por 5 dá 8. Então, todas as vezes que eu tiver uma fração de algum número ou uma fração de alguma fração, é só fazer a multiplicação entre elas, certo? Só para ficar bem visível aqui. Por que que 1/5 de 40 seria 8? Sumiu! Existe algo muito interessante quando a gente acompanha em reforço escolar, que é tentar as formas possíveis para que aquela comunicação da gente seja eficaz, ou seja, que aquilo que a gente está falando seja perfeitamente entendido pelo outro. E eu estou aqui me lembrando de um aluno que eu tive, por sinal, até o ano passado, agora ele já não está mais comigo, já está maiorzinho. Era o João Pedro, e o João Pedro não conseguia assimilar o que viria a ser, por exemplo, 3/5, por exemplo, de 10. E depois de muita explicação, ele não conseguia entender muito o sentido disso. Então eu me lembro que na época, não vou fazer aqui, mas na época nós fizemos juntos com cartolina, recortando, unidades divididas em 5 para formar os quintos, quartos. Então aqui eu vou fazer em desenho, tá? Então seria mais ou menos assim. Vamos pegar uma unidade, 5, né? Então cada pedaço desse é 1/5, nós já vimos isso. E eu comecei a entregar para ele, eram feijõezinhos, tá? Hoje vão ser macarrõezinhos. Então vamos pegar aqui 10 macarrões. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E pedir para que ele distribuísse esses macarrões, no caso lá eram os feijõezinhos, né? Nessa unidade, que pra gente era uma cartolina. E aí ele ia então dividindo. Isso faz com que aquilo que está muito abstrato ainda comece a se tornar um pouco concreto e vai ficando um pouquinho mais óbvio pra gente. Ele mesmo foi percebendo que quando ele distribuía essas 10 quantidades, essa quantidade igual a 10, cada quinto então eram 2. E 3/5 disso então correspondiam a 6. Ou seja, 3/5 de 10, simplesmente multiplicando, é igual a 6. Escrevendo ou brincando um pouco com alguma coisa mais concreta, no caso, como o João Pedro era criança, para ele foi muito mais visível conseguir fazer essa operação com algo que ele pudesse manusear. Então fica aí essa recordação do João Pedro, que graças a Deus está muito bem em matemática, isso me deixa muito feliz. E ele também me ensinou. Opa, e aí galera, tudo bom? Meu nome é Ronan, eu sou o editor dos vídeos aqui do Recálculo e como vocês puderam ver, a gente teve que interromper o vídeo ali naquele momento porque tivemos um problema técnico. O vídeo deu problema, então o finalzinho ficou cortado. Eu vou me despedir daqui mesmo, espero que você não repare, porque às vezes isso acontece. Gostaria de lembrar para você se inscrever no canal, se você quiser receber os vídeos novos assim que eles saírem. Pedir para você comentar também, dando sugestões de tema, caso você tenha alguma dúvida. A gente vai ficar feliz em responder ela para você. E também que você dê aquele like, porque ajuda os vídeos a chegarem a outras pessoas que não conhecem. Obrigado por assistir. Até a próxima. Tomara que não desse jeito. Mas até a próxima. Valeu. Falou.